Shalom Uvrahá, amigos da ONG Pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida Letícia Rizzardo, que ela diz o seguinte: Shalom Uvrahá, minha pergunta é: todas as doenças estão ligadas a transgressões cometidas pela pessoa? Sabendo das 613 partes do organismo estarem relacionadas aos 613 mandamentos, como fazemos chuva no caso de Deus nos livre sermos acometidos por alguma doença? É necessário avaliar as mitzvot ou consultar um rabino? O que é necessário? Gratidão. Muito obrigado para nossa querida Letícia Rizzardo, que já está há muito tempo no nosso grupo de amigos da ONG. E a resposta para isso é simples. Vamos para o zoológico e lá você vai ver o tigre. Se não for no zoológico de São Paulo, que aqui o leão morreu de fome, não sei, mas vai para um zoológico que tenha lá um tigre, um leão, um hipopótamo, um elefante e uma girafa, e você pergunta para cada um desses animais quantos mandamentos ele cumpre, como ele pode ter tanta saúde assim. E eles têm mais saúde do que nós. Diz a Gemara, você tem que ser forte como um leão. A Mishnah, desculpa, porque você tem que ser forte como um leão, você tem que ser corajoso como um tigre, você tem que ser veloz como uma águia, veloz como um alce, e ter a agilidade de uma águia. São dois tipos de velocidade. O alce, ele corre mais do que todo mundo. A águia, ela consegue desviar o olhar dela rapidamente, mais rápido do que o alce. E a Mishnah te fala, você tem que aprender de cada um desses animais como servir a Hashem, como fazer o trabalho divino. Ou seja, o leão é mais forte do que nós, o tigre é mais corajoso do que nós, a águia é mais leve do que nós, o alce é mais veloz do que nós, e eles não cumprem mandamento divino nenhum. Quer dizer, então vamos chegar no primeiro assunto. A primeira categoria é: Deus criou o mundo, Deus criou cada criatura no aspecto corpo dela, corpo, alma, animal, que nesse aspecto ainda não vai ter uma conexão com as mitzvot. Vai ter uma conexão direta com as 10 sefirot lá em cima, mas que a vitalidade que esses animais vão receber, ela não está ligada ao fato deles cumprirem mitzvot, porque Hashem não pediu para eles, não tem como cobrar deles cumprir os mandamentos divinos. Uma criança pequena, ela não é obrigada a cumprir os mandamentos divinos. Coitado, uma pessoa que está num grau de autismo já também, que ele não é responsável por si próprio, ele não é obrigado a cumprir os mandamentos divinos, quer dizer, não tem obrigação. E está todo mundo muito bem, obrigado. Tipo, a criança está mais saudável do que nós, a criança tem mais elasticidade do que nós, tem mais saúde do que nós, tem mais força do que nós, e ela não é obrigada a cumprir os mandamentos divinos. Então nós vamos, em primeiro lugar, ter uma categoria que a vitalidade que você recebe, ela ainda não depende, ainda não é sincronizada com os mandamentos divinos lá em cima. Ou seja, você nasceu onde você nasceu. Com 12 anos, se você tivesse nascido numa família judia, você teria que cumprir já a mitzvot. E até os 12 anos, vamos analisar, você não precisava cumprir a mitzvot, e você era mais saudável do que uma pessoa de 65 agora, isso com certeza. Agora, por outro lado, os livros de Kabbalah, o Zohar, o Arizal, inclusive o Alter Rebbe traz isso muito no Tânia, que os 613 mandamentos, dos quais uma parte deles nós conseguimos sim cumprir, mesmo que não temos Beit HaMikdash, mesmo que
você não é um Cohen, que tem mandamentos que são só para o Cohen, tem mandamentos que são só para o rei, para o Levi, para o homem e não para a mulher e não para o homem. Uma parte dos mandamentos qualquer pessoa é obrigada a cumprir. Tem mandamentos que a gente consegue cumprir hoje mesmo sem todas as condições que tínhamos na época do Beit HaMikdash. E existe uma sincronização entre esses mandamentos e o futuro corpo espiritual que nós vamos receber no mundo de cima. Agora nós vamos entrar nisso, como isso pode nos influenciar no nosso corpo material atual. Ou seja, diz o Rebbe, a pessoa está com dor nas costas ou dor nas pernas, está com problema em se manter em pé. Aonde ela chega, ela tem que sentar, ela está com dificuldades em se posicionar. Diz o Rebbe uma coisa muito, muito interessante. Assim, o profeta Habakkuk, Habakkuk ve'amidam alachat, e Habakkuk ele fez ficar de pé numa coisa só, ele posicionou tudo numa coisa só. V'tzadik bemunato ichye, o tzadik vai viver pela sua fé. Diz o Rebbe, então, se você não está conseguindo ficar em pé, está com problema nos pés, na planta dos pés, no tornozelo, no joelho, nas costas, tudo que tem a ver com o seu posicionamento, aí diz o Rebbe, então está te faltando fé. Acrescenta, fora o fato de que a Torá manda, a Torá deu permissão para o médico de curar, então a Torá te encaminha em primeiro lugar para uma visita ao médico, e o Rebbe diz até vale a pena ir para 3 médicos sem falar para cada um que você estava no outro, para pegar 3 opiniões quando você está em dúvida, quando o negócio que não aconteça para ninguém, quando o negócio é mais grave. E na prática, isso é uma coisa agora muito, muito importante. Diz o Rebbe, o lado espiritual, às vezes, ele é o que está causando o problema material. Quer dizer, o médico vai te dar um remédio, ou você vai fazer uma radiografia, Deus me livre que ninguém precisa de uma ressonância magnética, que parece que estão enterrando a pessoa viva lá, colocam a pessoa dentro de uma caverninha de ferro, assim, fica lá durante algum tempo para fazer a ressonância magnética, parece que está enterrada viva. Quer dizer, cada exame que a pessoa pode passar, e depois de todos os exames o médico fala, olha, desculpa, você não tem nada. Então, vamos analisar. Às vezes o problema não é causado diretamente pelo cumprimento de uma mitzvah, porque se tivesse uma ligação direta, essa ligação direta faria com que a pessoa não precisasse mais ir para o médico, que a Torá não desse permissão para o médico de curar, que a pessoa, no lugar de ir para o médico, ela iria para o rabino ia falar, vamos fazer um check-up no seu tefilim, nas suas mezuzot, nos mandamentos que você está cumprindo. Mas então existe a categoria corpo, que nessa categoria nós somos iguais aos animais do zoológico, ou seja, o tigre, o leão, o alce, a águia. Se tem algum problema técnico, problema técnico, pode acontecer isso no mundo material. Nós estamos no mundo da ação, aqui tem problemas técnicos. Se esse mundo fosse um paraíso, o próximo mundo seria o quê? Então esse mundo não é um paraíso, tem problemas técnicos aqui. Então mesmo o problema técnico que pode acontecer de um tigre, um leão, de torcer o pé, pode acontecer para cada um de nós, e Deus me livre. A pessoa precisa ir para o médico e ainda não tem nenhuma conexão com o assunto de Torah Mitzvot. Quer dizer, ainda é um problema técnico, como nós falamos sobre o que a Gemara fala. Se a pessoa quer saber, agora nós estamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur,
e foi decretado para a gente, renovado o contrato com a gente para esse ano, mais um ano de vida com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E agora, no Yom Kippur vai ser selado esse contrato. E tem algumas pessoas que foi decretado para elas que elas vão falecer esse ano. Diz a Gemara, você quer saber se você vai falecer esse ano? Acende uma vela na véspera de Yom Kippur. Se essa vela se apagar, uma vela de 24 horas, a vela da Gemara era vela de azeite, não era vela de cera, ou seja, não tinha tanta cera assim na Terra Santa para justificar uma fábrica de velas de cera. Então era vela de azeite, 24 horas, está lá no meio dessas 24 horas a vela se apagou. Isso é sinal que a pessoa iria falecer aquele ano. Mas a própria Gemara fala, esse é o jeito de você saber se você vai falecer ou não. Mas a própria Gemara fala, mas não faça isso, porque se a vela se apagar por motivo técnico, motivo que o pavio não estava bom, o azeite não estava bom, bateu um vento, uma criança brincou do lado, qualquer motivo técnico, e a pessoa pensar que apagou por motivo de milagre, e a pessoa vai começar a acreditar, ter fé, acreditar que ela vai morrer aquele ano, ela muda o mazal dela lá em cima. Nossa fé tem essa capacidade, tem essa força para mudar o nosso destino. E a pessoa ia ter um ano muito bom, no lugar disso ela morre, por causa da fé que ela teve, que ela ia acontecer para ela coisa ruim, a coisa ruim aconteceu no mérito da fé dela. Então por isso sempre diz o Maggid Mesrit, tracht gut verzeiht gut, pensa bem e tudo vai ficar bom, pensa bem e tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Então esse é o problema principal, a nossa fé. Então vamos comparar o caso da vela, o problema técnico da vela, com o problema técnico do corpo. O tigre tem problema de saúde, o leão tem problema de saúde, o ser humano, independente disso, se ele cumprir os mandamentos divinos ou não, ele pode ter muita saúde, pode ter problemas de saúde. Então essa vai ser a área técnica aqui. Então por isso, em primeiro lugar, se a pessoa está com problema de saúde, a Torá fala para ele, em primeiro lugar, vai para o médico. Não pensa em Torá ou Mitzvot. Você está no Shabbat estudando Torá, está sentindo dores no peito, pode, pelo que você sente que a pontada está do lado da frente e do lado de trás, você está sentindo essas pontadas, a pessoa está sentindo, não você, a pessoa está sentindo essas pontadas bem no meio, ela imagina que ela vai ter um infarto, para de estudar a Torá, profana o Shabbat, vai para o médico. Se você não fizer isso, pela Torá, você fez uma coisa errada. Então a Torá te fala, você está no meio de uma mitzvah, você passou mal, para de fazer a mitzvah, vai para o médico. Então essa é a primeira base, é chamada de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh é atendimento à vida, e não é Sakanat Nefashot. Sakanat Nefesh é perigo de vida. A gente sempre traduz o Pikuach Nefesh como perigo de vida, mas a palavra Pikuach, Lefakeach, é você como a babá que cuida do neném, né? Vamos traduzir assim como cuidados de vida, vamos dizer assim. Cuidados de vida é melhor, porque Pikuach é usado para fiscalização também, mas aqui a intenção são os cuidados. Então, em primeiro lugar, está com algum problema de saúde, não pensa em Torá ou Mitzvot. Em primeiro lugar, a Torá fala, para de profanar o Shabbat para resolver esse problema de saúde. E então, na prática,
Só um instante que agora São Paulo. O Adão jogou a culpa na Eva, né? A Eva jogou a culpa na cobra, a gente joga a culpa no trânsito. Mas é uma cidade difícil. Mas, assim, graças a Deus, ai. Então, a aula vai ficar um pouco mais longa por causa do trânsito, mas, de qualquer maneira, graças a Deus. Então, agora a próxima etapa. A pessoa está com problemas nos pés, no tornozelo, no joelho, nas costas. A pessoa está com problema em se manter em pé. Aí diz o Rebbe, agora vai pro lado espiritual. Quer dizer, você é uma pessoa normal, você cumpre Torah Mitzvot. Está escrito toda a doença que eu coloquei no Egito, não vou colocar sobre vocês. Eu sou Hashem, seu curador, seu médico. Hashem, Deus que te cura. E de qualquer maneira a pessoa está com aquela dor. Então diz o Rebbe, não necessariamente é um mandamento que ele está deixando de cumprir, mas o assunto da fé. A pessoa pode estar cumprindo todos os mandamentos divinos e achando que Deus é um conceito moral. Na hora que ele precisa de Hashem, na hora que ele precisa interagir com Hashem, na hora que ele precisa da ajuda divina, nessa hora ele não acredita que Deus existe. Então, nesse caso, aí, vamos dizer assim, num português claro, esse é o caso problemático aqui. Só um instantinho. Esse é o caso problemático, ou seja, a pessoa está cumprindo o Torah Mitzvot, mas, coitado, na hora que ele precisa de Deus, ele esquece que Deus existe. Então, nesse caso, aí tem que verificar. Então, aí diz o Rebbe, chegou o Habacuc, ele posicionou tudo numa coisa só. O tzadik vai viver pela fé. Então, mesmo que a fé não entra nos 613 mandamentos, quer dizer, cada mandamento é uma ação prática, é uma expressão de fé. Mesmo assim, o negócio da fé é o que está por trás dos mandamentos. Quer dizer, você acredita em Deus, por isso você está cumprindo os mandamentos divinos. Esse é o detalhe importante. E às vezes a gente cumpre os mandamentos divinos sem acreditar em Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que olhar dessa maneira. Primeiro, pode ser o problema de saúde, pode ser um problema técnico, como qualquer animal, como qualquer... Então, a Torá fala para você, vai e faz uma consulta no médico, você está no mundo material e aqui tem problemas técnicos. Independente disso, se a pessoa é o maior tzadik do mundo, que está cumprindo todos os mandamentos divinos, ou se a pessoa é a pior pessoa do mundo, ele pode estar com um problema técnico que não tem a ver com assunto espiritual, por causa que você está no mundo material. Então, um tzadik com 120 anos de idade, ele faleceu. E aí todo mundo entra em pânico. Como pode ser que ele faleceu? Ele cumpriu os mandamentos divinos e mesmo assim ele faleceu, ele pegou uma doença e morreu. Porque aí a gente já entra nessa categoria de problema técnico. Quer dizer, por mais tzadik que ele fosse, ele deveria cuidar da saúde. Ou seja, ele está sentindo alguma dor, ele tem que ir para o médico. Opa, agora vamos. O trânsito de São Paulo, não quero falar mal da minha cidade, mas ele tem muito a ver com
as pessoas que moram aqui. Desculpa, mais um segundinho. As pessoas são muito legais, mas na hora de tem que saber dirigir também. Tem o assunto técnico, o problema técnico. Quer dizer, não adianta ser... Muito obrigado. Não adianta ser muito legal. Tem que saber dirigir também. Então, a gente acaba entrando em situações assim que todo mundo é gente boa, mas você tem que se cuidar nesse trânsito. E graças a Deus, milagres acontecem. Então segui uma vaga na porta da sinagoga para a primeira aula do dia. Então vamos poder estudar mais um pouquinho. Então, vamos separar. Primeira categoria, problemas técnicos. Um tzadik, como no nível do nosso patriarca Yaakov Avinu, com 130, ele oficialmente terminou o tikkun dele, mais 147 anos de idade, vão para o Yosef, falam para o Yosef: o seu pai está doente. E essa doença com certeza não tem nada a ver com o cumprimento de Torah Mitzvot dele. Quer dizer, chegou a hora, ele terminou o trabalho dele nesse mundo, ele vai sair daqui gradativamente, e ele pediu para Hashem dar um aviso para a pessoa que ele vai falecer, para que ele pudesse se despedir da família, etc, etc, etc. Então, Yaakov foi a primeira pessoa a ficar doente na história, assim dizem nossos sábios, porque ele pediu para Hashem para que a pessoa deixasse o mundo, fosse avisado antes de deixar o mundo. Quer dizer, antes de Yaakov, a pessoa dava um espirro, morria repentinamente. Então, chegou Yaakov, a pessoa foi morrendo já aos pouquinhos, para dar tempo dele se despedir de todo mundo. Então, essa categoria, vamos dizer assim, ela tem outra contabilidade. A pessoa desceu para esse mundo, o rei Davi desceu para viver 70 anos, depois de 70 anos ele faleceu. Então, não foi porque ele deixou de cumprir algum mandamento divino, é uma contabilidade à parte. Depois tem a contabilidade de você estar cumprindo os mandamentos divinos. Você está fazendo uma mitzvah, Hashem vai te ajudar. No mérito dessa mitzvah, você vai ter muita saúde. E nessa contabilidade entra em conta quem é você. Olha, Letícia está vivendo no Rio Grande do Sul, não estudou em escola judaica, o marido não estudou no yeshiva, e mesmo assim ela está acendendo velas de Shabbat, velas antes do Shabbat. Mesmo assim ela está se esforçando em cumprir um mandamento ou outro. Olha que mérito grande você tem lá em cima. Então, isso tudo é levado em conta. E aí, no mérito dessas mitzvot, a gente te dá muita saúde. Então essa vai ser a segunda categoria. Ou seja, a primeira categoria não depende de Torah Mitzvot. Um leão, um tigre, um ser humano podem torcer uma perna e é uma categoria assim de problemas técnicos desse mundo material. O mundo material não é o paraíso, é um mundo perecível, um mundo com os problemas dele. Categoria acima. Você está cumprindo o Torah Mitzvot, e olha que grandeza, você fez uma mitzvah, uma luz no meio da escuridão, você cumpriu uma mitzvah no lugar desses onde você mora. Vale para Hashem mais do que uma pessoa em Jerusalém ou New York cumprir todos os mandamentos divinos. Então, no mérito dessas mitzvot, Hashem te dá muita saúde. Uma categoria acima, a pessoa está cumprindo tudo e mesmo assim está com dores nas costas e nas pernas, no joelho, na planta do pé. Então, o profeta Habacuc, ele posicionou numa coisa só: o tzadik tem que ter fé. Não adianta você cumprir os mandamentos divinos e não acreditar em Deus. E na hora que você precisa de Deus, você entra em pânico porque você acha que Deus não existe. Então, já subimos numa terceira categoria. E agora vamos subir na
categoria mais alta em relação a isso, que é realmente a explicação para esse assunto, que no mundo superior nós vamos ganhar um corpo espiritual. Vai estar lá Malach Gabriel, Malach Michael com o nosso corpo espiritual, e você é a alma. No judaísmo, quando alguém falece, a pessoa rasga a roupa para demonstrar que o corpo material é somente uma roupa, que agora essa pessoa, esse ente querido, essa mãe, esse pai estão trocando de roupa. Então você é a alma, a pessoa deixa o corpo aqui embaixo e sobe para o mundo da Yetzirah, e lá está o Malach Gabriel e o Malach Michael. Os dois estão segurando para ela um corpo espiritual, que a Zohar apelida isso de um corpo de luz, que é uma coisa linda, maravilhosa. A alma que é você vê aquilo, corre para aquele corpo espiritual cheio de alegria, quer dizer, muita alegria. A pessoa recebe, se reveste no corpo espiritual dela, e agora esse corpo espiritual, aí vai entrar o assunto das mitzvot. Ele tem 613 sentidos. Então aqui nesse mundo, você quer usufruir do mundo, você ouve uma música com a sua audição, você sente um cheiro bom com o seu olfato, você come uma coisa gostosa com o seu paladar, você sente com o seu tato. Ou seja, temos 5 sentidos nesse mundo material. Lá em cima, no mundo espiritual, 1 hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Então lá você precisa de 613 sentidos para usufruir do mundo espiritual. E aí cada mandamento que a gente cumpre desenvolve na nossa alma um desses sentidos e já sincroniza com o corpo espiritual que a gente vai receber lá em cima. E é claro que isso tem influência sobre nós aqui embaixo, porque sendo que é uma sincronização de corpo e alma, então essa categoria que vai te ajudar também em relação ao seu corpo físico aqui embaixo. Mas para resumir, o que você, Letícia, o que você tem que fazer, cumpre os mandamentos que você consegue, como está escrito passo a passo, pouco a pouco. Hashem, em relação à conquista da Terra Santa, Hashem disse para Moshe que pouco a pouco ele vai expulsar aqueles povos da nossa frente para que não se aumente sobre nós as feras do campo. Então o Rebbe uma vez ele explicou uma coisa interessante, que quando você cumpre todos os mandamentos divinos de uma vez, você não cumpre nada, você cumpre tudo, o Yetzer Hara ele vira a fera do campo. Então o conselho da Torá é você sempre ir acrescentando alguma coisa. Cada vez você acrescenta um novo mandamento, tem alguma dorzinha, isso é coisa normal desse mundo, não se preocupa, não ligue isso aos mandamentos que você está cumprindo. É claro que no mérito dos mandamentos que você está cumprindo, Hashem vai te dar muita saúde, então tenha fé, e a sua fé vai fazer com que isso aconteça. Essa é a conclusão, quer dizer, faz o que você pode e tenha muito amor por Hashem. Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. Ele está mais preocupado com você do que você está preocupada com a sua filha. Então pensa nisso. Você, no meio da noite, você está pensando na sua filha. Imagina quanto que Deus está pensando em você. Então não se preocupa, faz o que você pode. Sempre devemos acrescentar no cumprimento da Torá e Mitzvot. O principal é a fé, acrescentar no amor por Hashem, em se conscientizar de que Deus existe, que Ele está cuidando de você com todo amor e carinho, da mesma maneira que você vive para sua filha, Ele vive para você. Então, não se preocupa, muito amor por Hashem. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Gemar Hatimah Tovah Vekol Tov.